Fala, fraterno, muito boa tarde, sejam muito bem-vindos, tudo bem com vocês? Boa tarde, meu amigo Hernani. Fala, meu querido! E hoje é o seguinte, nessa quarta-feira do mês de novembro, estamos aqui com ela, a especial, a número 1 das nossas quartas-feiras e do nosso mês, Lisa Realiza. Olá, pessoal! Hernani hoje não fez nenhuma Esse firula, foi o já melhor, pô. tá todo mundo comportado Tô aqui. comportado. Deixa eu deixar registrado aqui, ó. Primeira participação feminina aqui nesse podcast. Olha só. Boa, A casa hoje tá palmas. mais bonita, então Olha vamos só. comportar, tá ligado? Coisa boa. Obrigada pelo convite. Sempre muito bom estar aqui na presença de vocês. E pela primeira vez num podcast. Olha aí! Caramba, tá vendo? Tá vendo? Eu sou o cara que, tipo, dou a primeira chance. Tá vendo? Pessoas. Eu já vou fazer uma pergunta que no fundo assim tem um pouco a ver com o que a gente vai falar hoje, mas qual foi a última vez que você fez uma coisa pela primeira vez? Tá vendo? Não é? Hoje eu tô fazendo pela primeira vez. Coisa boa, né? Então, eu espero que sua experiência aqui com a gente seja Eita. a melhor possível. Hora do remédio. Eita! Na real é o seguinte, Lisa, vamos começar do início. Brincadeira. Conta aí um pouquinho da sua história, o pessoal que tá escutando a gente e vendo a gente, entender quem que é a Lisa Realiza e por que você tá aqui sentada com a gente nesse momento, sendo a primeira vez sua e sendo a nossa primeira convidada feminina aqui no Fala Fraterno. Legal, obrigada pela oportunidade. Bom, os meninos me chamaram para participar do evento mais que especial, o melhor evento do ano em Brasília. Deixa isso, daqui a pouco a gente Né? vai falar dele. E por isso nós nos conhecemos e hoje eu estou aqui para contar um pouquinho de como vai ser, o que eu vou entregar também nesse evento, né? O conteúdo que eu vou entregar lá dentro. E eu falo para todo mundo que eu sou uma grande colecionadora de histórias. Eu acredito que todo mundo pode entregar a sua história dentro do palco, em cima do palco, e para muitas pessoas. Eu acho que todas as nossas histórias podem inspirar pessoas, e é para isso que a gente está aqui. A gente vive uma história, tem essa legitimidade, é muito empreendedor isso, né? É um comportamento empreendedor, viver a sua história, legitimar a sua história e entregar a sua história. É sobre demanda, é sobre entregar, é sobre o que a gente faz de melhor, que é o empreendedor, que é sobre entregar. Eu sou de Belém do Pará, nasci lá, fiquei 6 meses e vim para Brasília. Fui vendida pela minha avó, são muitas histórias. Caramba! Fui resgatada pela minha mãe. Durante até de 6 meses aos 4 anos, eu vivi na cozinha do trabalho que minha mãe fazia. Minha mãe era empregada de uma casa lá em Taguatinga, no setor de mansões de Taguatinga. Depois a minha mãe casou com um militar, nós fomos morar numa vila militar, e de lá eu fui uma criança normal, que dava muito trabalho aos pais, muito questionadora, muito empreendedora, sempre imaginei que o mundo era um mundo cheio de possibilidades, e por que não? Por que eu não tinha as bonecas que as minhas amigas tinham? Por que eu não tinha a bicicleta que as minhas amigas tinham? E eu comecei a entender que se eu trabalhasse, eu podia fazer dinheiro. Então, aos 13 anos, eu vendia din-din na porta do quartel, que o meu pai, que a gente morava numa vila militar, meu pai trabalhava no quartel e eu vendia din-din. E eu saía de bicicleta com uma caixa de din-din cheia e voltava com uma pochete cheia de moedas. Eu era a única na escola que levava dinheiro para a escola e colecionava dinheiro. Olha, capricorniana, com ascendente Capricórnio. Já tirava uma onda com a galera na escola. Então, Gostei, coleção de dinheiro, papai. Vou chegar lá, receba. Tô aqui para receber essa energia, papai, que eu quero colecionar dinheiro. Isso mesmo. Então, aos 13 anos, eu vendia din-din, ajudava os meus pais. Eu lembro quanto os meus pais acordavam muito cedo para trabalhar, às 5 da manhã. E eu achava que aquilo ali era uma coisa muito interessante, porque você fazia dinheiro, você faz dinheiro. Você vai ali e vende, você troca o seu trabalho por algo que você deseja. E eu comecei a usar muito essa mente empreendedora para a minha vida. Aos 16 anos, ainda na igreja, engravidei do meu primeiro namorado. E ele teve, né, aquele surto assim, meu Deus, como assim? O que vai acontecer? Eu achei que eu ia morrer naquele tempo. Aos 16 anos você engravida, como é que é isso? Seu pai é evangélico, militar, morando numa vila militar,
E aí eu resolvi encarar aquela situação. Aquilo ali me fez muito melhor, me fez mais forte. Hoje meu filho tem 21 anos, nós crescemos juntos, meu grande orgulho, e eu tenho certeza que eu sou um orgulho dele também, porque nós crescemos juntos. Depois disso, fui morar sozinha. Aos 19 anos, fui morar sozinha. Trabalhei na Cultivídeo de Brasília, da Asa Norte. Paguei uma kit, casei, fiquei junto, né? Tipo, casada ali com o meu ex-marido. Criamos uma vida muito legal juntos. Formei em publicidade, trabalhei 10 anos na área publicitária. Nesses 10 anos, trabalhei 5 anos com a Polícia Federal, fazendo os eventos da Polícia Federal e todas as campanhas. Viajei mais de 30 vezes esse país. Conheço, acho que hoje eu não conheço 4 estados do Brasil. E comecei a entender que, naquele momento, eu precisava de mais tempo para mim. Aquele momento, quando eu já tinha trabalhado 10 anos na área publicitária, eu estava querendo engravidar do meu segundo filho. Eu queria que minha família ficasse mais forte. Sempre imaginei uma casa assim, cheia de filhos, uma mesa farta, muita gente, sabe, com muita prosperidade. E eu não conseguia. E aí eu perdi 2 bebês nessa época. E eu lembro muito bem, assim, da minha decisão de afastamento de trabalho para eu conseguir aquele objetivo. E fiquei 1 ano em casa, consegui engravidar. Foi muito bom, tive o Henrique. Depois disso, decidi empreender. Nem o mercado mais me absorvia, né, como publicitária. E eu falei, gente, é muito fácil. Eu vou fazer o seguinte, vou fazer o que eu já faço. Qual empresa não vai me querer? Todas as empresas que eu tinha uma carteira de boas empresas, né? Só que eu só trabalhava para governo. Então, eu falei, vou fazer alguma coisa na área de coffee break. E foi a melhor coisa que eu fiz. Durante 3 anos, eu fiz muito coffee break para todas as empresas que eu já fazia antigamente, para a área de governo, e era só isso. Foi muito bom. Foi o momento mais empreendedor, assim, foi tipo o meu salto empreendedor. Só que, como eu sempre falo, a mulher, ela tem um raciocínio um pouco diferente do homem, sabe? Acho que não todas, não vamos generalizar, mas a maioria tem um raciocínio diferente. É tudo muito misturado. O meu empreendedorismo com a minha vida pessoal. Se a minha vida pessoal não tá boa, eu acabo carregando isso para a minha vida toda. Naquela época, o meu casamento não ia bem. Eu lembro muito bem de pensar muitas vezes em me separar, mas não sentir que era capaz. Como é que eu vou me virar agora? Eu tinha tanta gratidão por aquele homem que tinha me acolhido com meu filho e tudo mais. E agora, como é que eu vou me virar? E aí essas coisas foram se desdobrando, eu continuei trabalhando, a vida foi acontecendo, até que surgiu o meu ex-marido jornalista, né, muito assim dessa área política, muito de bastidor. Surgiu a Dilma e surgiu toda aquela crise, né, econômica no Brasil. E ele começou a ficar muito preocupado. E eu lembro uma vez que foi muito fatídico, assim. Eu fui estacionar, eu estava com o meu filho mais novo no carro, e a Isa também tinha acabado de nascer, minha terceira filha e última. E aí eu fui estacionar no mercado e uma pessoa tentou me assaltar. Um cara chegou tentando abrir o meu carro, com os meninos dentro. E eu lembro que eu fui socorrida por um policial militar que estava à paisana e tudo mais. E eu falei, cara, acho que o Brasil já deu, né? Naquela época eu sustentava muito a crença que o governo era culpado por muitas coisas na minha vida. E aí decidi ir para a Austrália com todo mundo, com toda a minha família. Isso era um planejamento que eu tinha muito de criança, assim, tipo, de quero conhecer todos os países, quero morar em diversos países, eu sou do mundo e tudo mais. E aí o ex-marido concordou mesmo, né? Tipo, nossa, o pé super no chão e eu super voadora. Ele concordou e aí a gente começou a organizar a nossa vida toda em 2015 para viajar para a Austrália em 2016. Com tudo organizado, com tudo fechado, com tudo já dólares comprados, tudo vendido já, tudo já em dólar australiano. No dia 9 de fevereiro de 2016, eu pisei no aeroporto com os meus pequenos, já tinha despachado mala, já estava tudo certo. A gente foi se despedir dos meus pais no aeroporto e o meu filho mais velho, na época, com 15 anos, sofreu um acidente no aeroporto de Brasília. Ele caiu, ele despencou do 2º andar do aeroporto.
ou seja, ele despencou 6 metros Como de assim? altura. E nesse momento eu achei assim que ele tivesse morrido, eu achei que tivesse perdido meu filho, eu achei que foi o pior momento assim da minha vida. Quando a gente olhava lá de fora, lá de cima, a gente viu o chão assim, com um halo de sangue, sabe, na cabeça dele, foi uma coisa horrível. Fomos para o hospital, primeiro você vai para um hospital quando acontece um acidente, né? Você vai para um hospital De básico, traumas. de hospital traumas. Aí depois você vai para quando ele tá melhor, você vai para o Direciona pra outro onde que você quiser. quer, né? Para o particular. Quando a gente chegou no particular, os médicos não fizeram exame nenhum. Eles só viram e falaram, sala de cirurgia agora. E aí me medicaram meu ex-marido, a gente estava chocado. No dia seguinte, o médico falou, seu filho não corre mais risco de vida, tá tudo certo, né? Risco de morte, chama assim. E ele vai precisar de um tempo para recuperar. E nessa história, eu falei para o meu ex-marido, falei, você precisa ir para a Austrália reaver os nossos bens, porque eu não tenho R$500 no meu bolso. Aí ele falou, meu Deus, como assim? Eu vou ter que sair daqui e tudo mais. E a ida dele para lá comprometeria pelo menos uma semana, né? Uma semana de ida, uma semana de volta. E aí, no final das contas, ele foi. Os meus outros 2 filhos estavam com a minha mãe, né? O Henrique me ligava e falava, mãe, você já foi embora? Você me deixou? Tipo assim, não era pra gente viajar junto? Ele tinha 3 anos na época e a Isa tava com 1. E aí ele foi. Só que ele não voltou. Durante todos esses tempos, né, que eu fiquei no hospital, ele olhou para aquele lugar, ele achou aquele lugar fantástico e tudo mais, eu quero ficar aqui. E eu fui meio que me levando nessa história, né? Achando, tipo, tá, mas eu tô nessa situação, você tá aí. E aí fui ficando meio que naquela coisa. Tipo, beleza, você não quer voltar, eu também não posso fazer nada aqui. Espero que você venha o mais rápido possível para quando, né, pra gente continuar a nossa vida. Acabou que não voltou. Ele voltou lá para outubro do mesmo ano. A gente se separou nessa época e tudo mais. Eu fui abandonada. E depois disso eu comecei a fazer um movimento. Dentro do hospital, enquanto eu estava no hospital, eu fiz um movimento de mulheres lá dentro. Entendendo que eu era mais uma das mulheres fortes. Que não existe nenhum outro tipo de mulher. Só existem 2 tipos de mulheres. As fortes e as que ainda não descobriram suas forças. E eu estava naquele momento. Até então eu não sabia o quanto eu era forte. Até então, nenhuma situação tinha me colocado tão à prova como aquele momento. E aquele momento, para mim, na verdade, é o grande porquê de eu estar aqui hoje. Na real, nesse momento aí você descobria e revelava para outras pessoas o protagonismo. Exatamente. Porque, tipo, vamos voltar para a realidade, você subiu no palco da sua vida a partir daquele momento. Por mais que você tenha uma história que começou lá atrás vendendo din-din e tal, que já melhorou, já colecionou umas notas e tal, outras situações que fez você mudar, que ia mudar, no final tinha alguma coisa que te fazia mudar e quando você entrou no hospital, sanado uma parte da situação ali, você, pô, não, agora eu vou também ajudar essas outras pessoas de alguma forma independente. Na verdade, eu acho que, assim, que o que eu tô pensando, depois você pode me corrigir. Mas naquele momento, você ajudava as pessoas ali, mostrava para as outras mulheres lá que elas não eram fortes, mas também não era essa a sua intenção. Você contava a sua história e ajudava as outras pessoas a se levantar. Verdade. Aquele momento ali, eu percebi o quanto eu era muito sortuda. O quanto eu era muito abençoada, porque a situação do meu filho era uma situação excelente, perto de todas que estavam ali. Eu era muito abençoada porque eu tinha o meu filho vivo, se recuperando muito bem. Por mais que a gente tivesse um tempo ali no hospital, ele estava em plena recuperação. Eu estava bem de saúde, né? Eu tinha um casamento que estava acabando, mas em compensação, quando você olha para esse outro lado, falou, poxa, um novo ciclo vai começar. Tá abrindo uma porta nova, né? Tá abrindo uma nova porta. E aquele momento serviu assim como uma luz na minha vida. Foi ali que eu comecei a moldar o meu propósito. Eu não tinha propósito. Eu era uma pessoa sem propósito, não tinha autorresponsabilidade, não tinha noção do que era isso, não tinha ideia do quanto eu poderia fazer mais para o mundo, entregar mais para o mundo. Eu sempre achei essa ideia muito uma vã filosofia, sabe? E hoje eu sinto na prática o quanto isso é importante. E o quanto isso, na pirâmide de Maslow, tá ali em cima, né, a sua autorrealização,
mas ela é a mais importante de todas. Se você tá ali, é porque você já superou todas as outras. Naquele momento, eu estava começando a me superar. Eu estava começando a entender. Sabe quando você vai fazer um intensivão de um curso? Foi ali que eu fiz. Foi naquele hospital. Ainda com roupa com sangue, ainda querendo entender todas as coisas, ainda tentando entender o porquê que aquilo ali tinha acontecido. Depois eu tive as minhas respostas. Mas durante aquele tempo, eu olhava para cada mulher e sentia acho que é a palavra que estão usando muito no momento, né? Uma grande empatia. Eu sentia amor por cada uma delas. Entendia que, enquanto ela estivesse naquela situação, eu também estava naquela situação. E ali a gente fazia a roda de oração, ali a gente contava as histórias umas para as outras. Ali o clima eu conseguia de alguma forma, eu sempre tive isso muito legal, assim, a vibração muito alta, né? A frequência muito alta. Então, mesmo naquele momento, que era o momento mais difícil da minha vida, eu entendia que se eu estava ali, eu tinha uma função, que era pelo menos aquecer o coração daquelas mulheres que estavam ali, inclusive, não só com filhos, mas tinha marido ali, tinha neném né, da UTI neonatal que nasceu mais cedo e que não tinha os órgãos ainda feitos e provavelmente aquela criança ia morrer, mas a mãe estava lá. Então, a grande lição que eu tirei dali é que nós somos mulheres incríveis. E a gente não precisa separar os homens, a gente não precisa segregar nada. A gente só é o que é. E aí foi que eu comecei esse meu movimento. Comecei um movimento de mulheres. Naquele mesmo ano, eu fiz um evento para 100 mulheres, chamado Encontro Avançar. Coloquei 10 mulheres no palco. Foi um evento muito maravilhoso. Foi um evento onde a gente lembra até hoje, eu tenho fotos, eu tenho amigas que surgiram naquele evento, comovidas pelo que aconteceu. E eu comecei a levar a ideia da transformação como a minha bandeira. Raramente eu conto essa história. Muita gente fala, você tinha que ter contado a sua história. Só que eu acho que a sua história, ela tem que estar, principalmente quando você quer passar ela em cima de um palco, ela tem que estar bem limpa, ela tem que estar curada. E eu venho curando essa história há muito tempo. Então hoje eu conto e eu fico tranquila em relação a ela. Eu só tiro bons proveitos. Na real, é sua jornada, né? Então, tipo assim, sua jornada, do seu ponto de vista, contado por você, você vai ajudar outras pessoas. Mas é igual você falou, eu tenho que estar bem para contar. Senhoras e senhores, damas e cavalheiros do MBA. Aqui é o seguinte, primeiramente eu vou pedir uma coisa aqui muito importante. Pessoal, dá um joinha aqui para fortalecer mais ainda a história da Lisa, para ajudar a gente sentir que a energia tá boa. Então você que tá assistindo aí, você que tá ouvindo aí no foninho de ouvido, dá aquele joinha pra gente aí, volta a ouvir, pode fazer o que você tá fazendo, mas dá essa força pra gente, que isso ajuda muito o negócio aqui andar e crescer. Lisa, que história sensacional. Eu sei que deve ter muito mais. Sim. Mas agora vamos entrar aqui, o meu caro, e vamos arrancar as respostas que a Lisa não quer citar pra gente. A verdade é o seguinte, velho. De uns 5 minutos pra cá, eu só consigo pensar o seguinte. Tá explicado por que é Realiza, né? Não tinha uma coisa mais apropriada para ela escolher do que Realiza, né? Porque, como diz o filósofo, você tem um ponto. É uma jornada. Esse apelido eu ganhei quando eu trabalhava com as contas mais difíceis do governo. Então, eu tinha que trabalhar com o SUS, tinha que trabalhar Ministério da Saúde, Ministério da Educação, 5 anos com Polícia Federal. Então, os clientes mais difíceis eram os meus. Então, ali eu já tinha uma ideia de que eu tinha uma certa habilidade relacional com pessoas que eu posso dizer que são pessoas difíceis, né? Que as pessoas acham que são pessoas difíceis. E, de fato mesmo, é uma coisa bem legal. Você vê que ela tu vai pro céu, tu sabe, né? Tu já traçou seu... Rapaz, eu não tenho dúvida. Eu não sei, não, se ela gosta das pessoas difíceis. Ela tá aqui com a gente, mano. É verdade. Não, brincadeira. Liz, escutando a sua história, o que acontece? Vamos aqui abrir o jogo. Vamos trazer pro meio empresarial. A gente tava com um empresário, aí ele falou assim, bom, procura a gestora de uma rede aqui da cidade grande aí, tal, de franquias. Pô, a gente foi atrás da pessoa e tal. Aí ela, não posso resolver o problema de vocês. Não, na real, não posso ajudar vocês nesse momento, mas procura a Lisa Realiza. Aí eu, irmão... Sei quem é.
Não sei quem é. Eu falei, não conheço. Desculpa Não, aí. eu falando, eu sei quem é essa grande Ah, gestora. Aí, tipo, não, eu não conheço não e tal, pá. Beleza. Vamos pesquisa, né? Tá, a rede social tá aí, ajuda a gente e tal. Aham. Aí, pá, Instagram, beleza. bom currículo hoje. Aí, tipo assim, pô, o contato chegou, né? Mas, cara, como que eu vou fazer contato, velho? Eu não tenho, tipo assim, o que eu vou falar pra essa mulher? Aí a gente tá sentado lá no escritório, aí o menino que tá com a gente lá, o Valdemar, falou, não, sou a Lisa? Peraí, pô. Deixa eu falar rapidão. Foi, Vou falar com ela aqui não, rapidinho foi desse aqui. jeito. Ah, tal dia, tal hora. Eu falei, caraca. Como diz o nosso amigo Cícero, japonês, que tá com a gente também, fala, cara, as pessoas estão a uma pessoa de vocês, você É não tá ligado. verdade, é verdade. Então, assim, cara, aí depois a gente veio acompanhar, a gente já bateu papo, a gente já junto várias vezes, mas, cara, que show de bola. Agora a pergunta é, Elisa, hoje a gente está aqui pelos empreendedores pequenos, grandes e médios aqui da nossa cidade. A gente tenta fortalecer toda essa classe aqui, que ela é solitária. É, tipo assim, por mais que, cara, o cara tenha uma esposa, um esposo, um marido, que tenha, mas ele, como empreendedor em Brasília, ele é solitário. Porque a cultura brasileira do empreendedorismo, ela é solitária. Você tem certeza que no seu ciclo social tem um que é empreendedor e o outro da casa, ou esposa, ou marido é funcionário, servidor, trabalha em função do funcionário. Sim. O que você fala para essa galera hoje que está empreendendo, que quer empreender, nessa parte de ser protagonista, de estar em cima do palco, mas o palco aqui da nossa realidade, o palco da vida mesmo? Sim. Bom, eu acredito exatamente nisso. Quando você decide ser empresário, quando você decide empreender, você já começa ali a ser solitário. Porque tem muita gente que quer colocar o limite delas em você. Então, na maioria das vezes, alguém que ama você vai falar, meu filho, não faça isso. Não coloca seu dinheiro aí. Não se exponha. É o famoso não vai dar certo. É, com amor, me escuta com amor. Na maioria das vezes, as pessoas que nós acreditamos, elas podem colocar esse limite na gente. Qual é a nossa função em cima disso, em relação a isso? Empreender. Escutar a voz do nosso coração. Nós somos coração, né, que é, na verdade, a nossa mente. Nós somos o nosso comportamento. Enquanto a gente não satisfizer esse sonho, enquanto a gente não realizar, a gente não vai ficar satisfeito. E a gente não pode viver em função do outro. Então, eu acredito que o empreendedor hoje, se ele sentir essa frequência, né, talvez esse sentimento de solidão, ele precisa estar com pessoas que já empreendam. Eu escutei isso de um professor no Empretec em 2013. Esteja com empreendedores. Se você quer empreender, esteja com empreendedores. Ou seja, o que vocês fazem hoje aqui nada mais é que um encontro entre empreendedores, onde vocês educam, onde vocês mostram um caminho, onde vocês fazem eles conhecerem novas oportunidades, porque quando você está com uma pessoa, né, você está a um passo de encontrar a pessoa que você realmente precisa. E nós somos assim, empreendedores são assim. E aí a gente consegue formar uma família. Família é quem você escolhe. Eu falo que família é quem tá do meu lado, né? Tá vendo? Exatamente. Por isso que eu tenho uma fraternidade. Quem tem- Eu gosto de escolher as pessoas, papo. Eu falo, Não é qualquer um a esse grande que entra, não. eu falo assim, ó, quem tem o mesmo sangue que você é seu parente. Sua família é quem você quer que Que esteja viva perto. com você. Quem né? ama você apesar de. Né? Apesar de, exatamente. Mas você falou uma parada aí que a gente assim, assim, é uma coisa que a gente tem, mas é o protecionismo. Tá? Tipo, você quer empreender, mas a volta sua ali, que não é empreendedora, ela quer te proteger. Exatamente. Muitas vezes a gente acha que as pessoas querem te frear. Ah, não, eles estão querendo me frear. Mas isso é o protecionismo. Isso é uma coisa natural do ser humano. Sim, é querer sim. proteger o outro e tal. Então, muitas vezes não dá certo porque, tipo, você cai na questão, na cota do protecionismo. Ô, mãe, eu sei que a senhora já falou várias vezes para mim procurar um emprego de verdade, mas eu só sei fazer isso. Então, é isso que eu digo para as pessoas, cara, acredita no seu sonho. Acredita. Não sei se é seu sonho, mas acredita no que você está fazendo. Exatamente. Entendeu? Talvez aquela função ou aquele empreender, né? Aquela empresa que você comprou ali, que você está apostando, não seja a empresa do 1 milhão. Mas não é o 1 milhão que conta. É quem você se torna
para chegar conseguir na chegar empresa ali. do milhão. Com Exatamente. Então, assim, vale a pena, gente, vale a pena um sócio que, de repente, passou a perna? Vale a pena, sim, você investir tudo e quebrar. Vale a pena. Aqui nós estamos falando sobre a sua história. A sua história que vai inspirar outras pessoas. Sem queda, não tem história. Já percebeu isso? Isso é TED Talks, isso é Universal, isso é Disney, isso é novela. Todas as quedas fazem excelentes histórias. Então, vale a pena. Mesmo aí, nesse momento, por exemplo, se eu tenho um parente que provavelmente me ama muito, ele quer me proteger porque ele quer colocar em mim o limite dele, e é natural que a gente faça isso. A gente faz isso com o filho. Não corre, menino, que senão você cai. A gente está colocando na gente um limite nosso. É verdade. A gente já sentiu a dor aqui no cotovelo, no joelho, a gente não quer deixar ele cair. Só que, olha só, isso é nosso comportamento, é comportamento humano. O que a gente tem que fazer em relação a isso? Empresário? Vamos blindar essa mente. Lembra do seu objetivo. É ali que você tem que estar. Óbvio, usa também a sua percepção. Você é inteligente, você tem que estar conectado. A sua percepção diz que não? Então, peraí, deixa eu ver isso aqui. Isso Não tudo é vou com a melhor, né? boiada. Também não vou com a boiada, porque também não pode ser uma coisa 880. Né? Sabe que eu acredito muito no lance do... Você é a média das 5 pessoas que você mais convive. Mais anda. Isso Então, mesmo. cara, se você é empreendedor, e se você quer ser um empreendedor de sucesso, cara, veja quem são os empreendedores de sucesso que estão à sua volta e procure estar mais perto deles. Exatamente. Né? E o empreendedor de sucesso não é o dono do McDonald's, não. Às vezes você tem um empreendedor de sucesso do lado da sua casa que tem uma empresa fantástica, mas que não é um big player. É. E, talvez cara, não tenha feito um marketing tão grande assim. E, cara, chega lá perto que você vai beber muita água limpa. Verdade. Vai te economizar, assim, anos de vida. Verdade. Né? Então, Verdade. Vai muito de encontro, né? Esteja perto de quem está mais perto de onde você quer estar, né? Vai muito ao encontro. Agora, uma coisa muito legal a se falar em relação a isso é o medo que o empreendedor tem de começar. Esse ano, eu fecho o ano com 30 palestras, né, para mulheres que desejam empreender. Eu fecho o ano com 5.000 mulheres querendo empreender. Você pergunta hoje, dessas 5.000, quem está empreendendo? Eu acredito que nem 500. Por quê? Existe um medo em relação a isso. Que o empreendedor que já está na estrada não tem mais. Na real, eu acho que é o seguinte, Lisa, essas meninas aí que receberam ali uma palavra de incentivo sua e de outras pessoas que estavam em cima do palco, muitas delas já estão empreendendo. Só que elas não formalizaram e elas não executaram passos formais para virar empreendedoras. Mas eu tenho certeza que muitas delas são aquelas mães que estão lá cuidando da casa e tal, cuidando dos filhos, mas faz o bolo para a vizinha. Entendeu? Muitas delas são aquela, pô, eu tô cuidando da casa, eu tô aqui, mas eu faço aqui meu artesanato, meu crochê e tal. Ela já empreende. É a empreendedora sem CNPJ. Isso. Aí, o que falta é a execução, a formalização, para falar, pô, agora. E muitas delas vivem disso. Muita da renda. Muitas dessas mulheres são as mulheres da casa. Da casa. Sim. Onde o marido abandona, ou onde ela também banca o marido e os filhos. É uma grande realidade isso no Brasil. Sim. Agora, não menos importante, a gente tem 400.000 CNPJ aberto no Distrito Federal. Olha só. Todo mundo visualiza Brasília como a cidade do funcionalismo público, né? Somos a sede do governo nacional, né? Como se fosse uma grande vantagem. Mas isso chega a ser uma vantagem, até porque a gente consegue fazer a gente foi muito disruptivo nos últimos anos. Sim. Então a gente abriu muito CNPJ, teve muita empresa que antes que poderia quebrar e não quebrou. Na real, o que acontece? O que você falaria hoje pro empreendedor, que, por exemplo, você foi lá, deu uma palestra, tinha galera que não era empreendedora, tinha galera que já era empreendedora, que estava ali sentado de alguma forma, escondidozinho ali, e que você fala para ele sair ali daquele banquinho lá do fundo e vir aqui para frente e subir no palco ali, tanto da empresa dele, ou quanto o palco da vida mesmo, para falar para as outras pessoas, para incentivar. Qual que é o início para isso começar? Para você que deseja hoje estar num palco, e olha, tem muita gente que menospreza a intenção
de ser um palestrante, ou a intenção de você contar a sua história. Eu acho que a primeira coisa é você reafirmar a sua história. Você tem que olhar para a sua história, marcar pontos importantes, como eu coloquei aqui, a minha virada, porque senão não estaria aqui, marcar pontos importantes de forma didática mesmo, colocar num caderninho. Eu nasci em tal lugar. Sabe aquela linha do tempo? Tipo, eu nasci em tal ano, nesse ano eu fiz isso. O que daqui eu posso entregar para as pessoas? Mas a gente não pode cair na grande cilada de achar que a nossa história não vale nada. A nossa história vale muito. A nossa história, talvez, ela não inspire um peixe grande que já está empreendendo há muito tempo, que já é empresário, que tem franquias e tudo. Não, talvez ela não inspire essa pessoa. Talvez ela inspire outras pessoas que estão abaixo ali de mim, dentro dessa ideia de empreender. Então, eu acho que é função do empresário hoje entregar valor. É função do empresário abrir um Facebook ou um Instagram, até mesmo um YouTube, e falar da sua trajetória. Mesmo que isso, de alguma forma, não esteja amadurecido, e mesmo que você acredite que, de alguma forma, aquilo ali não vai chegar para a pessoa certa. Vai mobilizar a pessoa que precisa. Eu tenho certeza que entre nós aqui e as pessoas que estão nos vendo ou até mesmo estão nos ouvindo, elas podem, em algum momento, ter escutado uma história empreendedora. E aquilo ali mexeu com elas. Plantou uma sementinha. A nossa função como empresários hoje é formar novos empresários. A gente não precisa fazer o passo a passo. A gente precisa apenas inspirar. Foi a nossa história que nos trouxe até aqui, né? Então, cara, se você tem tua empresa, se você tem o teu negócio, se você tem o que você construiu, foi a sua história que te trouxe aqui. Exatamente. E é a sua história, é individual, né? Exatamente. Mesmo que ela tenha sido dotada de influências, né? De nãos pelo caminho e tudo mais. Minha história. É a minha legitimidade. E te trouxe. E uma coisa que você falou importante, cara. E quantas pessoas você não influencia? Quantas pessoas você não inspira? Né? Eu falo, por exemplo, cara, quando... É o papel da gente que é empresário, né? Quando você vai demitir alguém, e às vezes... Porra, já aconteceu comigo. Na hora... Não, nem é o doloroso. Eu acho que é papel do empresário contratar e demitir. A gente tem que estar pronto para conviver com isso. Mas, por exemplo, eu já tive uma situação que eu fui demitir o cara e na hora de demitir, ele, porra, mas eu me inspiro tanto em você, velho. Aquela expressão lança, assim, né? Opa! Caramba! Dá um nó assim, você fala, tá vendo? E às vezes a gente não dá valor na nossa história. A pessoa que está do lado da gente tem uma admiração gigante e a gente não faz ideia, né? Verdade. Então, é aquela história, né? Tem muitas pessoas que se inspiram em você, mas fingem, né, não vê-lo. Às vezes não é o fim, eu acho que nem é o fim de não ver. Eu acho que às vezes a gente não presta atenção. Eu acho que às vezes a nossa correria do dia a dia, a nossa correria de empresário, a gente perde muito essa visão da pessoa que está ali prestando atenção em você, né? Do dia a dia, você fala assim, cara, no começo você nota, depois entra numa rotina, você perde aquela sensação ali, mas aquela pessoa está ali, ela está se inspirando, e ela está seguindo passos, e ela vê que você estuda, e ela vê que você faz alguma coisa, e às vezes você precisa fazer algum corte, e você acaba cortando onde, teoricamente, não deveria, né? Ô, Lisa, na teoria aí, o pessoal fala que o empresário é o cara que tem um negócio que não transforma nada. Por exemplo, sei lá, eu vendo celular, então sou empresário. E o empreendedor é o cara que faz uma transformação de alguma forma. Eu vendo celular, mas eu vendo celular com a capinha. Então, esse cara está transformando o celular, ele está dando uma diferenciada. Você acha que o cara, hoje, ele empresário, ele pode virar um empreendedor subindo no palco contando a sua história? Porque aí a transformação a contar a história dele, e aí ele transformar outras pessoas? Acredito. Eu aprendi com uma pessoa muito especial na minha vida, que é meu marido, numa das nossas conversas empreendedoras, o seguinte: existem empresários e empreendedores. O que que diferencia esses dois? Na maioria das vezes, o empresário é aquele que está ali. Ele sabe sobre contratos, ele sabe sobre todos a fiscalização, ele sabe contratar, despedir. O técnico. Exatamente.
Já o empreendedor talvez seja aquele que viva aquilo com mais intensidade e seja um comportamento, mas ainda, por exemplo, não saiba ser um empresário. Então, quando eu conheci meu marido, a primeira coisa que eu falei para ele, me ensina a ser empresária, porque eu sou muito empreendedora. Então, eu acredito que o empresário, ele tem que ter um misto dos dois. Comportamento empreendedor é aquele que brilha o olho. E o empresário, que sim, tem que ser frio às vezes, tem sim que despedir, tem sim que falar, não, eu preciso cortar isso aqui, tem sim que pegar um empréstimo. Às vezes ele vai ficar devendo. E aí ele tem que usar a mentalidade dele para entender que é só apenas um momento. Não posso ficar louco com isso aqui. E contratar dívidas, às vezes, é saudável. Sim, é necessário. Então, eu acho que o empresário e o empreendedor, ele precisa de uma junção de comportamento e do que eu aciono todos os dias em mim, do que eu faço todos os dias. Esse empreendedor e empresário, como eu falei para vocês, eu acredito que ele tem uma grande função no mundo, que é entregar a história dele. Não só uma história que, às vezes, não vai fazer um efeito na vida das pessoas. Qual é aquele ponto, dentro daquilo ali didaticamente que eu falei, dentro da linha do tempo, que se eu contar, como eu contei aqui para vocês, de alguma forma, vai trazer para essa pessoa que está me escutando uma coisa de inspiração. Poxa, você venceu isso. Qual é, hoje, o grande ponto dentro de mentorados que eu trabalho, dentro das histórias deles, de empresários que estão comigo e que querem falar no palco? Qual foi a sua maior dor? Pô, minha dor foi um câncer. Minha dor foi a perda de um filho. Foi um dia que eu sei que eu peguei o AIDS. Essa dor tá curada? Tá curada. O que você pode ensinar com ela? O que você aprendeu? Se eu aprendi, eu posso ensinar. É daí que a gente começa a partir. E quando você vê que é o ponto que a pessoa escutou a história, independente da história, e está executando alguma coisa relativo àquilo. Quando a Lisa olha assim, cara, essa pessoa escutou essa história e hoje eu vejo que ela está executando e tá virando a própria história dela, sacou? Tipo assim, ela começou e hoje você vê que tipo, era uma pessoa e ela se transformou no empreendedor, ou até numa pessoa para a própria vida mesmo. Eu tenho diversos cases e eu fico absurdamente feliz e muito emocionada com tudo isso, porque eu tenho muitos depoimentos de mentoradas. Realizada. Realizada, exatamente. A Cíntia que está aqui, minha assistente pessoal, nós estivemos juntos durante 2 anos. E durante 2 anos, nós contamos, ela estava comigo dentro de treinamento, dentro dos cursos online, dentro de live, ela estava o tempo todo presente e ela estava o tempo todo captando todas as ideias, tudo aquilo ali. E ela fez uma história. E ela simplesmente comprou o apartamento dela, trocou de carro, fez a cirurgia dos sonhos, ela mudou a mente dela, entendendo que ela poderia empreender muito mais a vida dela. O empreendedor é aquele que empreende a vida dele. E muitas vezes ele nem precisa ser um empresário. Tem muita gente que trabalha, por exemplo, como empregado, que é um excelente empreendedor. O que aqui a gente chama de intraempreendedor, né? Que é empreender no CNPJ alheio. Cara, você tem uma pessoa que tem um CNPJ, que tem uma empresa que tá lá, tá te dando espaço, você pode empreender lá dentro. Exatamente. E você vai crescer, e você vai deixar de ser um executor, daqui a pouco você é um supervisor, daqui a pouco você é um gestor, daqui a pouco você vira sócio. Olha só. Né? É o perfil, eu acredito muito nisso, é o perfil. E eu tenho, para concluir a sua pergunta, eu tenho diversos depoimentos assim chocantes de pessoas que foram, de alguma forma, sofreram, né, adversidades da vida e que trouxeram isso para o palco e que hoje influenciam diversas pessoas usando apenas um tema. Eu nasci surda, ou então eu contraí a surdez durante um tempo na minha vida e hoje eu ajudo pessoas surdas. Eu contraí o vírus da AIDS e eu curei isso na minha mente. A doença está aqui controlada, mas eu curei isso na minha mente e hoje eu ajudo pessoas a não passarem pelo mesmo que eu passei. Ou seja, a sua história ela tem uma função social maior do que você imagina. É verdade. Maior do que qualquer pessoa, inclusive, possa imaginar. Só que você precisa entender e decidir isso. Você precisa decidir que a sua história vale a pena. A sua história poderia ir para um livro, né?
Poderia ser um filme, só que a gente muitas vezes não valoriza a nossa história. A gente não faz essa questão didática de pegar e falar, peraí, tal dia aconteceu isso comigo, deixa eu só marcar isso aqui, porque isso vai ser uma coisa que eu vou contar depois para os meus netos. Na real, você acha que as pessoas hoje têm muito protagonista escondido, mas ele não parou para analisar a história? Tipo assim, como é que o cara que tá vivendo a jornada, tá indo na jornada, como é que ele olha no retrovisor e vê a jornada dele passada, que é uma história, pode ser coisas bacanas e legais, para contar isso para frente e subir no palco de verdade ali e tirar outras pessoas da plateia e botar em cima do palco. Legal. Bom, primeiro será que eu quero isso? Será que esse é meu desejo? Ou será que eu me sinto tímido demais para ele contar minha história? Às vezes eu não sou o cara do palco. Às vezes eu sou o cara que faz, e eu não quero mostrar. E tá tudo bem. Até porque todo mundo no palco, quem que ia estar ali assistindo, né? Às vezes eu não quero fazer isso. Às vezes eu quero fazer pianinho. Sabe? Mineiro come quieto? É isso. Mas se você tem vontade de contar a sua história, e não pense que isso é uma mera vaidade, muitos podem achar, né? Tipo, você só quer o palco. Não, não é isso. Eu dou valor ao que eu passei. Eu dou valor ao meu aprendizado. Eu honro a minha história. Eu honro a mim. Então, por isso, eu quero sim. Se é um desejo do meu coração, por que não? Eu fiz aí 30 palestras esse ano só. Olha o quanto as pessoas estão sedentas de histórias que te inspirem de alguma forma. Não quero falar só de mim. Eu quero falar da história e como você pode aplicar isso na sua vida com esse ensinamento. Então, eu acho que a primeira coisa é avaliar. Eu tenho vontade de fazer isso? Se eu tiver vontade, entra nesse mundo que é o mundo da inspiração. Mas perceba, a partir do momento que você tem grandes poderes, você tem grandes responsabilidades. Hoje, estar no palco é uma grande responsabilidade. Em nenhum momento desse ano, ou do ano passado e tudo mais, enquanto eu estava em palco, eu levantei alguma bandeira política. Você precisa ter responsabilidade. E, às vezes, essa responsabilidade é você simplesmente não mostrar muito das suas escolhas pessoais. É você ter um campo neutro ali, onde você entrega apenas o seu conteúdo com responsabilidade. Se esse empreendedor tem esse desejo, aprimora a fala, leia livros onde as pessoas falam de suas histórias. Assim você vai ter mais bagagem. Leia TED Talks, que foi o que eu mais li durante esses últimos anos. Tem 2 livros especiais deles, onde eles mostram, por exemplo, que o seu tom de voz precisa mudar a cada 8 minutos no palco, porque senão as pessoas dormem. Ou se você quer passar algo um pouco mais técnico também, você pode. Quantos professores que eu tive na vida que são excelentes professores, mas, assim, difícil de ouvir? Você pode fazer uma coisa um pouco mais técnica também, né? Onde você só apresente conteúdo e você não queira de alguma forma, entre aspas, esse estrelismo. Você pode fazer. Nós estamos precisando hoje, no Brasil, de pessoas inspiradoras. Eu acho que a gente está carente de liderança. E não é no Brasil, é no mundo. Uhum. Não prende pra cá, não, que o negócio tá. Eu falo a nível Brasil, né? O negócio só tá tenho puxado. acesso ao Brasil ainda. Mas eu acho que tem um pouco a ver também com o que a gente falou lá no começo, do protecionismo. Às vezes, cara, você tem certeza que você vai fazer isso? Você vai contar a sua história? Se expor desse jeito? Pra quê? Qual que é a necessidade? E aí, às vezes, a pessoa tem o desejo, mas tem alguém que ama ela muito, que tá bloqueando ali, deixando ela presa ali, exatamente. Né? Eu sinto o seguinte, empreender é um estilo de vida. A partir do momento que eu empreendo, que eu sou empresária, que eu decido empreender na minha vida, eu tomo para mim responsabilidade por tudo que eu faço, tudo que eu falo, né? E é uma responsabilidade geral, por tudo que eu produzo. Então, a partir do momento que eu tenho esse sonho, que isso está aqui, no meu íntimo, eu não posso deixar isso para trás. Eu não posso satisfazer a vontade do outro, mesmo que o outro me ame muito. E que, se isso está de acordo com os meus valores, eu sigo em frente. Então,
já me peguei pensando também nisso. Por que às vezes eu conto a minha história, por que às vezes eu não conto? Isso vai muito da percepção de público também, né? Às vezes eu tenho um público ali que nem precisa ouvir minha história. Eu dou só 3 pilares do empreendedorismo, de 3 pilares do sucesso, e eu não falo nada. Aliás, muitas vezes eu não falo. E tem gente que sente falta. Tem gente que me conhece. Você não contou a sua história, que não é naquele momento. Então, assim, o empreendedor, ele também tem que saber o time das coisas. O que ele vai contar. Tem que ter um feeling aguçado, né? Exatamente. Na real, ele tem que vir com o termômetro para sentir a temperatura do ambiente ali, né? Exatamente. Porque o que vocês falaram aqui de liderança. O empreendedor, ele já é líder por natureza, de alguma forma. Dentro da sua empresa, Exatamente. dentro de uma cadeira que ele ocupa ali, ele já é um cara que está em cima de um palco. Na verdade, eu vejo que ele ainda não subiu no palco, mas ele está naquela escadinha ali para dar aquela entrada, porque ele já deu o primeiro passo. Exatamente. Então, tipo assim, a gente tem aqui a galera que nos escuta e que vem a gente, ele já deu o primeiro passo, porque ele é um empreendedor. Agora, aquilo que você falou, será que ele quer contar a história dele? Será que está na hora? Exatamente. Será que ele sentiu a temperatura e fala, cara, agora eu senti a temperatura, eu vou contar a minha história. Uhum. E ele pode começar contando a história dele dentro da própria empresa. Exatamente. Ou para o cliente dele. A comunicação é uma coisa muito impressionante. Porque a partir do momento que eu sei me comunicar com aqueles que são os meus da minha empresa, que são os meus funcionários, que são os meus filhos, eu faço uma atmosfera. E eu regulo essa atmosfera de acordo com o que eu desejo. Vocês percebem que as pessoas que sabem se comunicar conseguem levar uma mensagem. Então, assim, hoje quem quer comunicar a sua história no palco, eu recomendo fortemente que comece a falar com as pessoas da sua própria casa, se comunicar de forma mais clara, não violenta, de uma forma um pouco mais cativante, e que você consiga colocar sua personalidade também dentro desse contexto, porque você não pode ser mais do mesmo. A sua história, às vezes, ela não tem um ponto de encantamento, mas você tem. Você tem uma coisa, um humor, né? Às vezes até mesmo um mau humor. Aquilo ali encanta. Então você pode ressaltar a sua personalidade de acordo com a sua percepção. Agora, já que todo mundo me deixou aqui nesse microfone, né? E não recomendo, mas fizeram, eu quero perguntar para vocês dois. Como é que começou a história de vocês? Neste lugar que vocês hoje envolvem tantos empresários. Como é que foi esse desejo? Por que isso aconteceu? Cara, eu conto a história do MBA, eu falo que o MBA, ele caiu no colo da gente, né? A gente não programou o MBA. A gente fazia parte de uma outra rede de empresários e nessa rede de empresários a gente tinha encontros quinzenais. E em alguma mudança estratégica eles cortaram um dos encontros e passou a ser um encontro mensal. E aí, eu, o Hernani, mais alguns amigos ficamos bastante insatisfeitos. Falei, velho, mas como assim? Quer dizer que se eu tiver um encontro hoje e eu tiver um problema amanhã, eu tenho que esperar um mês para poder trazer o problema para a gente debater sobre o problema. Voltando na ideia de que o empreendedor é sozinho, né? Solitário. Sim. Aí achamos uma data na agenda e definimos que a última sexta-feira do mês a gente ia se reunir num almoço e ia fazer um conselho estratégico entre ali nossos amigos. E era na última sexta-feira do mês, porque meio-dia. Quem fez, quem não fez, não faz mais. Então a gente almoçava e varava a tarde ali falando de negócio. Isso foi em 2017. E veio acontecendo esses almoços e com o tempo passou a ter um pouco mais de gente, e aí às vezes tinha uma galera que vinha um mês, não vinha outro, e fomos revezando durante um período, veio a pandemia, a gente ficou sem lugar para poder fazer nossos almoços. Ou era na farmácia ou era no... Era. Ou era no mercado. Mas sempre a gente dava um jeito. Só que a pandemia voltou, né? A pandemia, como tudo na vida, nada é eterno. E a pandemia acabou. Quando a pandemia acabou, a galera estava sedenta por contato. Evento físico. Né? As pessoas queriam se ver, queriam se tocar. E agosto de 2021, a gente retornou com os nossos almoços. E aí, o que começou com 7 pessoas, em agosto foram 30,
Em setembro foram 50, em outubro foram 80 pessoas. Ó. Aí a gente saiu do almoço, eu e o Hernando olhamos um pra cara do outro falando, o que a gente vai fazer com esse tanto de gente? Precisa fazer um Ah. CNPJ. Agora, aí, nesse momento, ficou difícil, cara. Porque, tipo assim, o que a gente gostava de fazer é de bater papo, e a gente gosta de bater papo até hoje falando de empreendedorismo. Eu tô vendo aqui. Só que o que rolou? Não dava mais. Com 80 pessoas, como é que você organiza aquilo ali? Uma mesa que tinha quase 1 quilômetro, 40 de um lado, 40 do outro. Tu queria falar com o primeiro lá, mas não ia. Deixa eu... Rapidão. E uma coisa assim, ó, por exemplo, você já teve a oportunidade de ir em um dos nossos almoços? Sim. Hoje, a gente tem pequenas mesas, né, esparramadas dentro do restaurante, para que a gente consiga otimizar ali o contato entre a galera. Mas até um dia desse para trás, assim, junho, julho, eu acho que foi julho, né? Cara, era uma mesa, que é o que o Hernani falou de verdade, era 1 quilômetro de mesa assim, porque imagina se botar uma mesa esticada para 80 pessoas sentar. 40 daí, 40 de cá, e era o que era. Uhum. E não deixa empreendedor junto, não. Ou sai uma nova empresa, uma parceria, novos sócios. A gente tem um case dentro do MBA, de uma empresa que nasceu dentro do MBA, só com membros do MBA. E o investimento financeiro foi um chip de celular. A empresa roda, fatura e está crescendo. Olha só. E aí? Poderoso, né? Cara, essa é um pouquinho da nossa história resumida, junto eu, Giuseppe e tal, e o resto da fraternidade, na real, né? Porque quem começou o negócio lá atrás está com a gente até hoje. E vem trazendo mais pessoas. Então, tipo assim, às vezes não é a minha história que tá ali inspirando as pessoas, mas é a história do cara que vende 40 mil pizzas por mês. É a história do cara que tem 8 clínicas de aparelho auditivo em Brasília. Olha só. É a história do cara que criou uma marca de suplemento através do Orkut. É o cara que tem uma rede de açaí. Então, tipo assim, a nossa história naquele momento agora, a gente passa a ser secundário. A nossa função ali é dar um abraço na pessoa, venha e vem conectar com as outras pessoas. Vem escutar as outras histórias e contar a sua história. Legal. Porque lá, quando a gente senta numa mesa, hoje os encontros dos SCs, que são os Smart Connections, as conexões inteligentes, o que são? No máximo 13 pessoas, um master sentado na cabeceira da mesa ali só para direcionar. Mas ali todo mundo vai contar a sua história. Por mais que ele não esteja contando a sua história na rua, em cima do palco aqui do lado de fora, mas ali dentro ele tem um momento que ele está no palco. Então, tipo assim, a gente só moldou isso. E, tipo assim, é o que você falou, cara. Ali lá, as pessoas se sentem à vontade de contar a sua história. E o que eu vejo mais legal não é só contar a história, a jornada heroína da pessoa ou da empresa dela, mas é aquela hora que tá dando errado. Exatamente. Tipo que é a assim- hora que todo mundo... que eu acho que a energia empreendedora ela é tão forte nesse sentido que nós escolhemos a nossa família, não é mesmo? Então, assim, é naquele lugar, naquele ambiente que se torna um ambiente terapêutico, onde eu conto a minha história, onde eu conto a real necessidade, onde eu conto que a empresa está quebrando, onde eu conto que eu preciso demitir, mas eu estou sem coragem, eu preciso de um gerente. Então, assim, essa é a grande mágica desse encontro. Sim. E esse encontro, ele tende a fortalecer o mundo. Porque o mundo ele é feito de empreendedores. Na real, o que acontece? Como o José falou, a gente viu empresas nascer lá dentro, mas eu vi empresas acabarem também. A pandemia acabou com algumas porque elas iam morrer, mas eu vi empresário falar, cara, depois que eu sentei aqui nessa mesa, que eu contei tudo o que está acontecendo, as pessoas me falam, cara, é melhor tu fechar a tua empresa, porque ou ela vai morrer, ou você vai se afundar em problemas que você não precisa ter. E o cara, pô, botou um deadline e falou, cara, eu vou fechar a empresa. Ele fechou a empresa, criou outra, e hoje tá bem. Então, tipo assim, se ele conta a história, ele vai ter algum resultado. O que eu acredito é, se ali você contou a sua história, você levou a história de alguém para você também, mesmo que você só execute um pinguinho do i da história do cara, pode mudar o seu jogo. E Exatamente. da mesma forma, as pessoas estão ali para te escutar. Então elas querem te escutar. E quando você fala, às vezes ele vai executar um pinguinho lá do i da sua história. Exatamente. E aí vai embora. E eu sinto, assim, que dentro desses grupos, né, dos grupos de 13 pessoas e tudo mais, você consiga, de alguma forma, aguçar ainda mais a sua percepção para novos negócios. Talvez o seu negócio não seja o negócio que vai te levar àquele lugar que você tanto deseja, Sim. né?
Só que ao observar outras histórias, ao ouvir outras histórias, a entender, por exemplo, como as outras empresas funcionam e as suas gerências, ali você encontra um outro nicho, de algo que você nem imaginava, né? São as grandes oportunidades que nós fazemos. Então, por isso que é muito importante que o empreendedor esteja no lugar certo. Naquele ambiente onde, por exemplo, ele não tem a limitação do outro. Geralmente, um grupo empreendedor, ele é sem limites, né? Eu falo que lá a galera faz é puxar, né? Enquanto tem lugar que a gente faz que a galera tá te travando, lá vamos, e se Vamos, você que não você dá tomar cuidado... conta, sim. E eu acho que é a grande sacada empreendedora. Por que a gente move o mundo? Porque a gente tem medo, mas a gente usa o medo com moderação. A gente usa o medo e vai com ele mesmo. A gente faz quando as pessoas dizem que não dá certo. Essa é a nossa função. Por isso que o empreendedor, em algum momento, ele pode falar no palco a história dele. Não necessariamente a história dele. As histórias que ele ouviu. Eu sou uma grande colecionadora de histórias, não só as minhas, mas de todos os mentorados, de todas as mentoradas. De quantas vezes elas usaram as histórias de dor para aliviar outras dores. E nós estamos aqui para isso. Sim. E na real, pontos de outras histórias pode salvar pessoas através de você que não é dono daquela história. Exatamente. Tipo, você não precisa passar por aquilo. Cara, tipo, tem uma parada que é tipo assim, eu acredito em Deus, na Bíblia, eu leio, tá escrito lá, irmão. Sabedoria você pede pro alto, tal. Mas conhecimento você compra, velho. E quando você compra uma história, você carrega aquela história, você tá encurtando alguma coisa. Legal. Entendeu? Porque comprar conhecimento é encurtar caminhos. Não quer dizer que as coisas vão ficar mais fáceis, mas você já tem parâmetros onde você pode ir ou não pode ir. Então, é isso. Eu acho que tá bem nessa linha quando você escuta uma história, guarda ela ali, e às vezes você vai botar ela na caixinha ali, vai ficar um tempão com ela lá. E nem vai usar. Mas um momento que, ô Lisa, aí tu fala, tu lembra daquilo? Pá! Aí tu vai lembrar, não, aquela história lá que eu escutei. Vai resolver um problema. Como hoje, mentora de mentores, o nicho que eu mais entendi que cresceu nessa pandemia foi a necessidade do outro, de alguma forma, em ajudar. Então, você pode ajudar o outro, mesmo que você não tenha um drama na sua vida, como eu tive. Você pode ajudar o outro com o que você tem de conhecimento. E você pode ser muito bem pago por isso, por quê? Porque isso se compra, assim como você falou. O conhecimento se compra. E é melhor você comprar o conhecimento de alguém que já passou por ele. De alguém que já passou por aquilo ali. E isso é muito... Hoje o mundo está moldado para isso. Eu não quero perder tempo. Eu não quero perder tempo lendo ali as mais de 700 páginas de antifrágil. Se eu tenho um especialista em antifrágil e eu vou ver ele ali no YouTube. Nós estamos fazendo isso com muita força porque a gente não quer perder tempo. Ô, Taleb, a Lisa não quer, tipo assim, o povo quer que você compre o livro, tá? Brincadeira. Taleb, você foi muito estudado. De antifrágil, cisne negro, por aí vai. Mas é isso, cara. Eu acho que a busca de conhecimento, ela passa por essa questão da história, tá? Tipo, na real, se a gente for ver, todo conhecimento é história. É uma história que, tipo, tá sendo escrita, ou uma história que já foi escrita, e aí é uma jornada que você já pode pegar ela compilada, igual você falou do livro, ou é uma história que você vai escrever ela junto com alguém, com outras pessoas. E outra que eu vejo também, escrever uma história hoje, a rede social, ela te deixa escrever uma história junto com outras pessoas que você não conhece. Exatamente. Mas que você acompanha. Nós somos muito parecidos. Em relação à mente humana, somos muito parecidos. Nós somos do mesmo material, feitos do mesmo material. Então, as histórias, elas são diversas, mas elas são muito parecidas. Nós temos problemas sociais parecidos com as outras pessoas. Então, quando eu uso a minha história, de alguma forma, eu me aproximo de muitas pessoas, de um determinado número de pessoas. Essas pessoas gostam do que ouvem, replicam essa história. E assim a gente faz a escalabilidade. É assim que acontece. Então, não pense você, empreendedor, eu acho que para a gente finalizar e concluir, não pense você, empreendedor, que você está sozinho. Você não está sozinho. A sua história vale muito. A sua história vale, inclusive, outras histórias. A partir da sua história, eu escuto a sua história,
eu começo a minha história, a minha trajetória, com mais energia, com mais gás, sabendo que é possível. Eu posso empreender porque eu sei que ele passou por ali. Eu me inspiro nele. É que nem eu tive um choque de Walt Disney, né? É um pouco sobre... Vendo a história do Walt Disney, né? Que eu chamo carinhosamente de Walt Disney. Walt Disney, você mandou muito bem, Walt Disney. Então, diante de toda aquela imersão Disney, eu voltei para o Brasil com uma energia de que todos nós podemos fazer muito mais do que a gente acha que a gente pode. E a gente está muito naquela zona de conforto de verdade, achando que a gente não pode, achando que não é legal, ninguém vai gostar da minha história. Se você é empreendedor, você tem essa função. É que comprar conhecimento não necessariamente significa comprar, pagar por ele. Às vezes, você comprar um conhecimento é você aplicar aquele conhecimento que você teve a oportunidade de ter, que não necessariamente você precisou investir nele. Exatamente. Então, às vezes, uma conversa como a gente está tendo aqui... Exatamente. Quem está agora escutando a gente, parou para assistir a gente, você está entregando o seu tempo para a gente. Está comprando. E isso é comprar, exatamente. E isso é função de empreendedor, é se educar. Hoje, dentro de diversas plataformas, nesses encontros que vocês proporcionam, né? O encontro que a gente vai ter agora no evento, gente, tudo isso é uma grande oportunidade de aprendizado. E só não, assim, só não assimila ou só não aprende quem realmente não quer. Sim. Uma outra coisa que eu acho bastante legal é que, normalmente, só conta a história quem venceu. Ó. Estamos em fase D. Estamos em fase D, né? Sempre estaremos em fase D. Caminhando para, mas você pode fazer uma análise assim, buscar nomes na sua cabeça. Sim. Normalmente, as pessoas que você vê contando histórias onde envolve a sua própria jornada, envolve a jornada do herói ali, tem aquela, eu era assim, eu errei aqui, fui construir, é o vencedor. Eu acredito assim, né, que nós somos seres de superação. O tempo todo nós estamos superando algo em nós que de alguma forma nos faz mal ou de alguma forma machuca o outro, nos atrasa e até mesmo deixa a gente, sabe, distraído. Então, o nosso trabalho nessa terra aqui é superar esse eu, que está muito ainda em fase inicial de formação. E com isso a gente vai arrastando as pessoas. Cara, show de bola. Que coisa boa, É o seguinte, vou dar ali o recado para você que tá aí, papai, escutando e vendo a gente. Se você viu isso e escutou isso depois do dia 25 de novembro, você perdeu. Não, calma lá. Depois, ele falou depois do dia 25. Não necessariamente perdeu. É porque é um policial só bom perdeu e um policial se mal. Não foi, porque quem foi não perdeu. Quem foi não perdeu. A dica é, Elisa, 70% de qualquer coisa na vida é comparecer. Exatamente. Então, convida a todos para dia 25 de novembro estar com a gente lá. E se você viu depois, ou se você é de outro estado e não pôde estar com a gente, esquenta não, vai ter oportunidade. E a Elisa Realiza está por todo o Brasil e você não sabe. Se você assistiu esse episódio depois do dia 25 e você não compareceu ao XPR, você tem a oportunidade de chamar a gente no direct do Instagram agora e perguntar como é que você faz para ter acesso a todas as palestras na nossa plataforma. É isso mesmo. Chama no direct. Lisa, conta um pouquinho pra gente. Essa palestra vai ser sensacional. Sem spoiler. Sem spoiler. Essa palestra vai ser muito conteúdo. Então, se você deseja, se você é um empresário, se você é aspirante a empresário, mas eu acho assim que nós teremos aí mais de 400 empresários. Se você tem esse desejo de inspirar outras pessoas, por meio de uma palestra, por meio de um treinamento, por meio de uma mentoria, é ali o lugar certo para você aprender. Lá eu vou entregar tudo que eu entrego dentro de mentoria. Então, 40 minutos vai ser um tempo muito curto para, de alguma forma, eu entregar tudo o que você precisa saber. Mas se você estiver lá, eu tenho certeza que você vai ter grandes insights. Você já vai saber o que você precisa fazer para você garantir um palco no ano que vem. Tá vendo aí? E ainda vai ter oportunidade de perguntar para a Lisa. A gente vai ter um talk. Legal. Né? Vai ter oportunidade de perguntar, Lisa, eu tenho uma dúvida. Então, ótimo, estaremos garanta lá a sua isso. presença. Fazemos questão de vocês lá, é para vocês. Sim. É um evento para fortalecer o mercado de empreendedores, de empresários no Distrito Federal.
Vamos tentar tirar cada vez mais aí o estigma do funcionalismo público, né? E isso mesmo. na real, a gente, como empreendedor, a gente tá aqui somando. A gente nunca faz nada sozinho. Então, eu queria agradecer o pessoal que tá somando com a gente. Tideli, E3 Escola de Educação, Rose Bueno, Fit and Fresh, WA Music, cara, quase que eu me... WA Music, OK Criativo, Maxime, AgroSuma, Pizza César, Sebrae Olha o tanto de e gente, a de Renata empresas. Seven Transporte, que vai Seven fazer o Transporte. transporte dos nossos palestrantes e dos nossos convidados. Que legal. Lisa, qual o melhor livro que você já leu na sua vida? Antifrágil. Nassim Taleb tinha toda a razão. Agora a outra pergunta. Uma pessoa que te inspira. Pode ser um empreendedor, pode ser uma pessoa lá do seu círculo pessoal. Peraí. Não vai falar que a mãe chorar igual o Iago fez aqui, não, senão eu vou chorar também. E outra ô Rick, mas não vale você não. Não, tem que valer ele. Na verdade, eu não conheço ninguém melhor que ele. E é por isso que eu tô junto dele. Porque, como eu falei aqui, nós estamos aqui para superar os nossos eus. E ele é um dos grandes empresários e um dos grandes homens que eu conheci na minha vida, o melhor. Então, ele me inspira todos os dias. Ele me inspira a ser melhor todos os dias. É impressionante. E só sabe disso, gente, quem dorme e acorda do lado de uma pessoa. Show de bola, cara. Que top. É que eu não posso indicar o Rick pro povo seguir, né? Na real, o que acontece? Tem mais a última pergunta pra galera. Uma coisa que você vai deixar pro empreendedor que tá escutando a gente, ou vendo a gente, para executar amanhã na sua empresa. Uhum. E antes disso, qual que é a música que você escuta que te inspira, ou alguma coisa que te inspira para, tipo, hoje eu vou sair de casa para arrebentar esse mundão e eu vou escutar essa música? Ai, meu Deus, que Ou você difícil. tem uma playlist? Eu sou muito musical, então eu tenho uma playlist, mas eu tirei tudo da minha vida que possa, de alguma forma, me limitar. Tudo que fale sobre limitação, de que eu não posso, eu não escuto. Eu sou a Cíntia tá aqui, tá todo mundo que me conhece tá aqui. Eu vivo o empreendedorismo. Eu vivo o sem limites. Eu vivo a ideia de que a minha mente precede qualquer ação. Então, eu tenho uma playlist absurda, gigante, que de alguma forma me fortifica para esses momentos. Então, eu posso colocar depois nos materiais Você tem complementares. sua playlist aberta? Aberta. Pessoal, Vai estar no link do episódio. vai estar no link do episódio a playlist da Exatamente. Lisa aí, que é a Sem Limites. Exatamente. E Entendeu? ela é engraçada porque quebra todas as crenças. Tudo que a gente escutou durante todos esses anos, que você, de repente, não possa. Você não pode ter aquilo se você tiver isso. Não existe isso para mim. Por que não os Então, dois? por que não? Não é Hã? mesmo? E Eu agora, não sou empreendedora? Eu qual não que faço é- a minha realidade? Qual que é a dica que você vai deixar aí pra galera executar? É isso, tipo assim, quem escuta a gente, quem vê a gente, isso aqui, Beleza. ó, execute. O negócio é o seguinte: hoje é quarta-feira, já estamos acabando nossa tarde de expediente. Aham. O que você vai deixar de dica? Que sexta-feira, quando o Hernani gritar meio-dia, papai, o cara vai ter executado e vai ter visto um resultado da empresa Legal. dele. E aí marca vocês. Toda, como eu posso dizer, toda a ideia de Deus, toda a ideia do universo, ela é disruptiva. Ou seja, ela não vai ser só para uma pessoa. No algoritmo de Deus, quando ele fez a gente, ele não premiou assim só o Giuseppe, ele não premiou só o Hernani, vocês vão ter habilidades especiais. Não. Todo mundo é muito igual. Nós somos feitos do mesmo material. Então, a internet hoje é algo que é disruptivo. Então, se você é empresário, se você tem um Instagram, um Facebook, grave um vídeo. Pode ser uma sequência, tá? De 1 minuto só. Falando o porquê que você deseja que as pessoas sejam mais empreendedoras, mesmo que elas não sejam empresárias. Por que você deseja que o Brasil seja mais empreendedor? Ou você pode também falar um pouquinho só da sua história. Aquilo que você já venceu, que você já curou e que você já superou. E que de alguma forma possa ajudar as pessoas que estão te escutando. Pode ter certeza que você vai ter pessoas lá na sua caixinha falando que você inspirou naquele momento. Aí começa uma jornada que não tem fim. É uma jornada de inspiração. Vamos fazer um negócio? Fala aí.
Vou nem pedir licença pro chefão, hein? Hum. Grava o vídeo de 1 minuto que a Lisa falou e marca o MBAR. A melhor história que a Lisa avaliar, Vai ter presente. a gente vai dar um par de ingressos pro XBA. Ó, Fechou? rapaz, depois disso, Ó. com esse ingresso tão concorrido. É o seguinte, hoje é quarta, você tem até... Eu vou dar até sábado pra rolar esse vídeo aí e marcar a gente lá, marcar o MBA, marcar a Lisa, marcar eu e o Giuseppe, Ótimo. que a gente vai entregar o ingresso para vocês. Mesmo. Então, E lembrando, se você falar da sua história inspiradora, você não precisa fazer muita coisa, não. Às vezes você tem até um pouco de vergonha da sua história, porque às vezes você não quer se expor. Mas fala aquilo que aconteceu com você de alguma forma que mudou sua mente e possa inspirar outra pessoa. Lembra que é o outro, não é sobre você, não é sobre a sua vaidade de querer Princípios aparecer. da comunicação. Exatamente. Comunicação é sobre o que os outros entendem, não sobre o que você fala. Exatamente. Então, assim, usa a sua história, mesmo que você não queira hoje, mesmo que você tenha uma certa limitação, mas usa a sua história para inspirar outras pessoas. Lembra o tanto de gente que está ali esperando para escutar a sua história. Boa. É isso, Lisa. Boa. Muito obrigado. Muito obrigada, muito feliz. Sabe que cada vez que a gente senta, eu tenho umas 50 coisas para anotar no meu caderninho de aprendizado. Que coisa Muito boa. obrigado por esse E eu momento. com vocês, muito obrigada rapaz, também. Hernani, meu titio presidente. Elon Musk, fica com a camisa do senhor hoje aqui, porque é o seguinte, essa mulher já fazia o que você fez agora, há pouco tempo atrás, que é dar ré no foguete. Ela deu ré no foguete dela, tomou outra direção e ganhou o espaço da vida. Então, muito obrigado. Quem esteve com nós hoje aqui foi a Lisa Realiza. Muito obrigada, muito obrigada.